Nós estamos numa sequência de exposições, num modelo mais didático acerca do Deus único e verdadeiro. Conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus, faz com que a nossa vida mude. Muitas dificuldades que as pessoas têm na sua vida cristã se dá porque nós não entendemos bem quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós adoramos? Nós tivemos no nosso primeiro encontro, falamos sobre o Deus que existe, que pela fé nós cremos que Ele existe, que Ele é real. Temos também, na aula passada, sobre os limites, até que ponto nós podemos conhecê-lo. Conhecer a Deus está mais ligado, aliás, está completamente ligado ao relacionamento que nós temos com Ele, à aproximação que nós temos com Ele, do que ideias, do que conceitos, simplesmente na nossa cabeça. É assim que as Escrituras vai nos mostrando quem é o Deus que nós servimos. E muda tudo, viu? Quanto mais você compreende, quanto mais você se aproxima desse Deus, mais você cresce em confiança, em temor e em fé. Hoje, o tema de hoje é sobre os nomes de Deus. E vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ler do 13 ao 15. Dos versículos 13 ao versículo 15. Diz assim o texto sagrado. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vamos orar? Pai amado, diante da leitura da Tua palavra, diante do Teu texto sagrado, desejamos, Senhor, crescer e ouvir a Tua voz. Continua falando conosco, diante, Senhor, de dois belíssimos louvores que foram cantados aqui, e o nosso coração está alegre, Senhor, porque nós já ouvimos, já sentimos a Tua presença. Continua falando conosco, continua nos orientando, continua nos fortalecendo. O Senhor é nosso Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar aqui, especificamente nesse texto, deixa eu falar para os irmãos sobre o Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz o seguinte, não está aqui nas anotações. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos lá, nesse primeiro versículo das Escrituras, um termo, eu preciso usar esses termos, irmãos, porque eles são importantes no que eu quero passar para vocês. Então serão poucas palavras que eu vou utilizar na língua hebraica, bem pouquinhas mesmo,
mas o suficiente para ajudá-los a conhecer um pouco mais o nosso Deus. Essa primeira palavra é o Elohim. Elohim é uma palavra plural. Nós traduzimos essa palavra no português para Deus. Só que, mesmo sendo uma palavra plural, todas as passagens em que ela é utilizada nas Escrituras, ela é acrescida de verbos, de adjetivos e de complementos no singular. O que isso diz para nós? Uma palavra no singular não dá conta de Deus. O tamanho da majestade, o tamanho da imensidão de Deus, do seu poder, criador, como acontece, por exemplo, em Gênesis 1, a dimensão desse poder de criar, fez com que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, desse como designação para Deus uma palavra no plural. Só que é assim, Elohim falou. Nunca Elohim falaram. Isso não existe na Bíblia. É sempre Elohim falou. A dimensão de Deus é imensa. O seu poder, o seu exército. Todas as dimensões celestiais fazem parte do seu domínio. E como parte do seu domínio, a Bíblia utiliza essa expressão de Deus de forma mais geral, de forma mais genérica, como Elohim. Então, a primeira palavra que nós temos já na Bíblia, a primeira palavra para designar Deus, já diz que Ele é majestoso, que Ele é criador, que Ele é soberano e que Ele tem domínio sobre tudo, porque tudo Ele criou. Domínio completo sobre todas as suas criaturas. Esse é esse termo geral, que é apresentado na Bíblia em diversos locais. Tem o seu diminutivo, que é El, só que sempre tem um complemento. É o Elion, é o Olam. Então são esses nomes que a Bíblia apresenta para Deus. São muitos nomes. Então o que é que eu quero falar para vocês no início? O fato de nós termos na Bíblia nomes para Deus não é igual aos nomes que são dados nos dias atuais. Nós damos nomes aos nossos filhos pela beleza da palavra, porque achamos bonito, achamos numa lista de nomes que no nosso olhar é um nome bonito, diz bastante coisa sobre a pessoa, e assim escolhemos esse nome. Raramente vamos pensar no que esse nome significa numa outra língua. Nós nem procuramos saber, a não ser que se coloque já um nome estrangeiro, que aí os estrangeirismos também faz parte dos dias atuais. Mas a ideia, não tem aquela ideia que, eu vou colocar esse nome como uma profecia sobre a pessoa que recebe o nome. Não é isso. Os cristãos gostam de dar nomes bíblicos para os seus filhos e as suas filhas por essa aproximação dos nomes bíblicos que são dados, mas muitas vezes também não se pensa muito, eu vou dar o nome de Davi porque ele vai ser rei. Não tem isso. Coloca Davi porque acha o nome Davi bonito. Não era assim nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, dava-se nome pensando em alguma característica, ou porque desejava mesmo que aquele nome dissesse o que seria esse filho no futuro. Então está muito voltado para a questão dos desejos, da natureza, das características, dos nomes que são dados. Então, quando se trata dos nomes de Deus, e a Bíblia tem vários, não dá para a gente falar de todos aqui, por isso que eu vou falar no geral, cada nome que é dado se refere a um aspecto do seu caráter. Então, toda vez que você lê na Bíblia o nome de Deus com algum qualificativo, designando um nome para ele, está se referindo
a uma de suas qualidades, a um dos seus atributos, algo que é essencial no próprio Deus. E não o nome propriamente dito, como é nos dias atuais. Não é essa a ideia de dar um nome próprio para Deus que nós damos, né? Nomes e sobrenomes. Não é isso. É designar, é enxergar Deus com algumas de suas características. E olha, irmãos, quando Deus faz isso, Ele faz para nós conhecê-los. Para que nós possamos conhecê-lo. Para nos aproximarmos mais de Deus. Então, Deus se acomoda, é uma acomodação mesmo, onde Deus, se dando a conhecer as pessoas, Ele se utiliza de nomes para que as pessoas possam compreendê-lo. E aí os nomes são dados. Os nomes são passados para as pessoas. Nesta passagem específica que nós acabamos de ler, o próprio Deus diz para Moisés como ele deseja ser conhecido. Como ele quer que as pessoas o conheçam. Moisés, um fugitivo que se tornou pastor no deserto de Midian, encontra-se diante de uma sarça que arde sem se consumir. Ali Deus o comissiona para libertar Israel da escravidão do Egito. Diante dessa tarefa monumental, Moisés faz uma pergunta crucial. Quando eu vier aos filhos de Israel e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Quem lê a Bíblia sabe que nenhum israelita perguntou para Moisés o nome de Deus. Essa história não tem lá. Ele supôs isso. Foi uma suposição de Moisés. Senhor, olha, eu vou. Ou melhor assim, Deus, vai que eu vou. É bem assim, vai que eu vou. O Senhor está falando. E caso alguém pergunte sobre o seu nome, se isso acontecer, o que eu falo? Deus é bondoso, meus irmãos. Ainda assim, Deus se dá a conhecer. Ainda assim, Deus se mostra para os seus filhos. Então, os nomes que são dados na Bíblia são características, apresentam as características do Deus que nós servimos. Então, ele vai ampliando porque as qualidades de Deus são imensas e são grandiosas. Então, por causa disso, nós temos muitos nomes dados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para Deus. Então, toda vez que você vê um nome de Deus lá, é para você conhecê-lo um pouquinho mais. É para você entender um pouquinho mais sobre ele. Mas olha como Deus responde para Moisés. No 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Pela primeira vez, Deus se mostra para um dos seus servos e ele diz como ele deseja ser conhecido. Esse nome é grandioso. Erie, Asher, Erie. É isso que é o nome. 2 vezes usado o verbo ser. Na primeira aula, na primeira exposição, como é bem didático, eu falo, na primeira exposição, nós falamos da existência de Deus. A existência de Deus só tem sentido por causa da essência do seu ser. Por causa da sua natureza. Por causa de quem Ele é. O que é o eu sou o que sou? Tem alguns especialistas, o Saião faz isso também, eu fui consultá-lo. O Saião também diz que tem um ar de futuro também. Por exemplo, uma outra tradução que seria possível, seria eu serei quem eu serei. Certo? Mas nós vamos ficar com as duas, porque elas se completam. Nem sempre é necessário tomar uma decisão sobre uma ou outra, porque nós estamos falando de Deus. Se estamos falando de Deus, a imensidão dele é grandiosa. Então,
Vamos falar do eu sou o que sou. Deus tem autoexistência. Deus é transcendente. Ele não depende de nada da sua criação para se completar. Ele é completamente o outro. Ele é integral em seu ser. Ele existe por si próprio. Ele é essencialmente Deus, eterno, que não depende de nada da sua criação. Ele é completo em si. Nada fora dele o completa. Ele não depende de nada além dele para ser quem ele é ou para fazer o que ele faz. Em termos de essência, nada afeta Deus. Em termos de essência. Deus não é abalado por nada. Deus não é afetado por nada. Quando se trata do eu sou o que sou. Ele é o que ele é e pronto. Ele é Deus. Ele é Deus porque assim ele se declarou, se revelou ao seu servo, Moisés. Então isso é a essência de Deus. Eu sou o que sou. Ele é a existência suprema, é a fonte de toda a vida, ele é eterno, é o alfa e o ômega, é aquele que era e que há de vir. Deus é imutável em seu ser, permanece o mesmo através das gerações. Deus não é aperfeiçoado com o tempo. Deus não é melhorado com o tempo. Deus não muda conforme as circunstâncias acontecem. A questão da mudança, em termos morais, vai ficar para um outro dia. Por enquanto, é importante nós falarmos sobre o ser essencial que se revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Nada o afeta. Ele é o outro. Ele é transcendente. Ele está além da própria ideia humana de existir. A existência de Deus está relacionada ao seu ser, à sua essência. Ele existe por si próprio. Porque ele é Deus e pronto. Agora, irmãos, eu quero entrar no outro aspecto. Deus também decide ser o que ele quer ser. Ele decide ser o que ele quer ser. Ele escolhe o que ele quer ser. Quem toma a iniciativa é ele. Quem decide a melhor forma de atuar com a sua soberania e com a sua providência é ele. Ele toma a decisão por sua livre e espontânea vontade. Vontade soberana, completa. Neste caso, Deus está dizendo para Moisés assim: Moisés, eu vou ser para você e para a nação de Israel o que eu quiser ser. É isso que você vai dizer para eles. Eu serei o que eu quiser ser. E Deus decide ser o que eles precisavam. Olha aqui que importante. E aqui, eu não disse para vocês que Deus é transcendente? Aqui Deus entra na imanência. Pô, pastor, hoje está complicando o negócio, né? Aqui Deus entra na imanência. Porque ele é o que ele é, independente da criação. Mas ele resolve ser algo na criação. Ele resolve atuar na criação. Ele resolve ser, para o povo de Israel, o libertador, o redentor, o consolador e o rei, o Senhor, o soberano daquela nação. E é isso que ele está dizendo para o seu servo Moisés. Olha, eu sou o que eu sou,
Mas eu também decido ser o libertador. Eu também decido ser o redentor da nação. E olha que Israel estava no cativo no Egito. E Deus ele escolhe Moisés. Olha aqui, irmãos, ele escolhe Moisés. Diante de uma multidão de pessoas, ele escolhe um. E por que Deus escolheu Moisés e não escolheu outro? Porque ele decidiu escolher Moisés. Ele é livre para escolher quem ele quer. E assim ele quis. E assim ele decidiu. E ele chama Moisés e diz exatamente para Moisés: eu serei quem eu serei. Eu serei o que eu quiser. O versículo 12 é o mesmo verbo ser que é utilizado quando Deus se revela. No versículo 12, vamos ler aqui o versículo. Deus afirmou: eu estarei com você. É a mesma do eu sou. É a mesma palavra do eu sou. Só que antes ele fala para Moisés: eu estarei com você. Então Deus decidiu, como soberano, como Senhor, como Deus, estar com Moisés. É aqui que se encontra a segurança de quem pertence a Deus. A nossa segurança está simplesmente porque Deus decidiu nos guardar. Ele, na sua soberania, no seu poder, quando Ele diz para nós que Ele é a nossa rocha, Ele diz isso: eu sou a rocha de vocês. Quando Ele fala isso, Ele está declarando que Ele decidiu proteger aquele que é dele. Ele decidiu isso. Por ser livre e fazer exatamente aquilo que quer fazer. Deus não é afetado por nada na sua criação, naquilo que Ele decide ser o que é. A nação de Israel estava sofrendo. E a sarça começou a arder antes de Moisés ser transformado. Às vezes nós achamos que Moisés mereceu alguma coisa. Às vezes nós imaginamos: não, mas Moisés foi um cara esforçado. Mas Moisés é um cara estudado. E nós exaltamos o Moisés. Mas irmãos, quando Moisés olhou para o monte, a sarça já estava ardendo lá. E Moisés foi tomado por esse chamado. E ele não pôde resistir. E ele foi. E quando ele chegou, ainda teve que ouvir de Deus: olha, tira a sandália do teu pé, que aqui onde você está é santo. E aí ele tira as sandálias dos pés. E Deus fala com ele que vai usá-lo para libertar a nação de Israel. E claro, irmãos, Moisés fica até com medo nesse momento. Quem não ficaria? Diante da presença, da santidade de Deus, da glória de Deus. E dizendo para ele que ele tinha um serviço que Deus iria dar para ele. Moisés fez até objeções. E todas as objeções foram quebradas por Deus. Porque soberano é Deus. Ele é Deus. É Ele que cuida, é Ele que protege e é Ele que diz que envia. Em Êxodo 33, 19, quando Moisés pede para Deus, para ele ver a sua glória: Senhor, eu quero ver a sua glória, Senhor, eu quero ver a sua glória. Deus responde assim para ele: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha o que Deus está dizendo:
eu tenho misericórdia de quem eu tiver que ter misericórdia. E eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Às vezes esses textos são esquecidos na palavra de Deus. O paganismo, agora preste atenção, os pagãos, na época antiga, achavam que quando eles tinham o nome da divindade neles, eles tinham poder sobre essa divindade. O que tem de paganismo moderno, de pessoas que acham que podem manipular Deus, que acham que podem fazer manipulações no mundo espiritual, como se ele tivesse algum tipo de poder sobre esse mundo. Isso é modernizações de paganismo antigo. Os pagãos antigos acreditavam que se ele tivesse acesso ao nome da divindade, tinha poder sobre a própria divindade. Nas Escrituras, Deus inverte tudo. Eu me revelo. Eu me mostro. Porque senão ninguém me conhece. As Escrituras invertem a lógica. Irmãos, sempre foi assim. A lógica de Deus nunca foi a lógica do mundo. Nunca foi a lógica do mundo. As compreensões de Deus nunca foram as compreensões do mundo. Uma vez Isaías falou, seus pensamentos são maiores que o meu. Seus caminhos são maiores que o meu. Não dá. Deus é livre. Isso aqui, irmãos, é declaração de soberania e liberdade divina. Eu tenho misericórdia de quem eu tiver e eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Deus faz aquilo que a sua vontade decide. Tem pessoas que acham que isso é perigoso. Mas, pastor, e como fica o meu esforço? Nós somos tão apegados nós somos tão apegados nos nossos próprios méritos, nos nossos próprios valores, nas nossas próprias dignidades, que achamos mais fácil confiar na própria força e na própria capacidade do que confiar naquele que criou os céus, a terra, o mar e o universo. Achamos que é mais seguro confiar na nossa própria capacidade do que confiar na decisão soberana, perfeita e sábia de Deus. Irmãos, teve um testemunho na minha juventude que eu escutei isso de um amigo. Olha, quando ele falou, meu coração doeu. Mas, se a gente for pensar num Deus soberano, ele não errou. Mas dói ouvir isso. Porque os nossos ouvidos são os ouvidos assim, eu sou digno, eu sou merecedor, eu tenho que ser feliz. Esse meu amigo estava andando com um outro, são dois amigos meus, hoje não moram mais no Cantagalo, um está em outro país, o outro está em outro estado. Eles estavam andando aqui no Cantagalo, os dois, andando, dois crentes. Uma bala perdida atingiu a perna de um dos dois. E claro que o amigo que estava lá o socorreu e ele foi para o hospital. Ele andou mancando, até hoje ele tem um pouquinho. A última vez que eu vi ele ainda mancava, mas bem discreto agora. Mas ele ficou um bom tempo andando, mancando. Eu, na minha juventude, eu perguntei para esse meu, mas por que a bala perdida acertou a perna dele e não a sua? Sabe o que ele respondeu? Jaelson, Deus quis assim. E agora, meus irmãos? É claro que isso dói. Ouvir isso. Porque a nossa cabeça ela é cheia de tanta dignidades em nós que nós achamos que é injusto. Uma bala perdida atingir o outro e o outro não. Mas poderia não atingir ninguém. Ou poderia atingir uma parte fatal. Vocês percebem? A gente tem que entender que tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus. Se Deus quisesse levar esse meu amigo naquele dia, levaria.
Mas Deus não quis levá-lo. Graças à bondade de Jesus, ele continua servindo a Jesus. Mas os irmãos percebem isso? A nossa cabeça ela é cheia de conceitos de méritos. Será que nós conseguimos colocar o nosso joelho no chão e falar: Jesus, faz a tua vontade, porque é nela que eu confio. Porque se você confia no eu sou o que sou, e no eu serei o que eu serei, Deus ele decide ser aquilo que é melhor para você, dentro da soberania dele. Ou ele pode simplesmente decidir agir de uma outra forma. É ele que é soberano. Fé é isso. Fé não é Deus fazer o que você quer. Fé é você confiar que a vontade dele seja feita. E confiar, e crer, e amar, e servi-lo. E adorá-lo, e bendizê-lo. Como nós temos nomes para Deus, é claro que isso demonstra que Deus é um ser pessoal. É verdade, irmãos, Deus é uma pessoa. Quando nós falamos de pessoa, se a gente for pensar no braço, na perna, no seu sentido físico, de corpo físico, não, Deus é espírito. Mas a Bíblia fala das mãos de Deus, dos olhos de Deus, do coração de Deus, que Deus se entristece, que Deus se alegra, que Deus se ira. Todos esses termos para nós entendermos que Deus é um ser pessoal. Então ele se relaciona. Ele se relaciona. É por isso, meus irmãos, que nós temos que confiar nesse Deus. Porque ele é soberano, ele é Deus, ele é glorioso, ele está no céu inacessível que nós vamos alcançar somente no dia que nós formos nos encontrar com ele. E ainda assim, ele se revela, ele diz nomes, ele é conhecido por nomes, aproximação, relacionamento, amizades. Então Deus é o eu sou o que eu sou, é o eu serei o que eu serei. E tem na Bíblia uma palavra para Deus que é colocada no texto sagrado mais de 6.000 vezes. Nós chamamos isso do nome relacional de Deus, o nome da aliança. Quando Deus se mostrou para a nação de Israel, ele se revelou com um nome de aliança. E esse nome tem tudo a ver com esse Deus que é autoexistente, que é soberano, que escolhe, que decide, que tem vontade, a vontade dele é soberana, é perfeita e é completa. E essa palavra nós não temos tradução para ela. Nós não temos tradução. Nós suponhamos que seria Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Talvez nenhum dos três esteja correto. Porque nós não temos essa pronúncia. Os judeus só pronunciavam esse nome uma vez por ano, no dia da expiação. E depois pararam de falar até no dia da expiação. Então a pronúncia se perdeu. Tamanha reverência que eles tinham com o nome de Deus. E para não incorrer no pecado de pronunciar o nome de Deus em vão. Então eles perdeu essa pronúncia. Talvez Yahvé seria a expressão mais correta. Mas são 4 palavras, 4 letras hebraicas, das quais nós não temos a pronúncia. Nas nossas Bíblias, e agora aí uma coisa importante para vocês. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Senhor, com letras maiúsculas, inteira maiúsculas, tá? S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O e o R maiúsculo. Toda vez que você leu na Bíblia, é esse nome de Deus, que foi colocado como Adonai. Ou seja, nós não sabemos mais qual é a pronúncia, então nós vamos traduzir como Senhor, como soberano, como dono, como mestre, e deram essa tradução. Então significa Senhor. Toda vez que a Bíblia tiver a palavra Senhor em letra maiúscula, é Deus, é o Yahvé, ou Jeová, ou Javé. É esse Deus aí.
que se revela para a nação de Israel. Isso quer dizer, eu sou, ou eu serei. Ele é, ele será. A essência de Deus, porque ele é o que ele é, porque ele é Deus. Diferente de nós. A nossa essência depende de muitas das coisas criadas. Deus não. Deus não depende de absolutamente nada. Inclusive, ele é dito aqui no versículo 6, no capítulo 6, aliás, e o versículo 3 está assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Deus Todo-Poderoso foi a forma como os patriarcas conheceram Deus. Deus se revelou aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso e se revelou a Moisés como o Yahvé. Mas por que Deus era o Todo-Poderoso para os patriarcas? Porque Deus havia dito para eles, queria fazer deles uma grande nação. Deus havia dito para eles, queria cumprir, porque Ele era poderoso para cumprir. O Deus Todo-Poderoso fez com que Sara, já em idade avançadíssima, e Abraão também, tivessem um filho. Mas por que eles tiveram um filho em idade muito avançada? Porque Deus é todo-poderoso. E ao se relacionar com a nação de Israel, ele diz que é o eu sou ou eu serei. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, que vocês conhecem. Que fala de Deus subjugando a natureza, fazendo promessas, tudo pela sua graça, tudo pelo seu amor. Quando chega em Moisés, ele é o Yahvé, o Deus que revela o cumprimento, o Deus fiel. Deus havia dito para os patriarcas que iriam fazer deles uma grande nação. Em Moisés, Deus começa a cumprir tudo isso, porque Ele é fiel. A única segurança que nós temos, irmãos, na nossa vida cristã, é a fidelidade de Deus. É ela que guarda você. É Ele que te segura nas suas mãos. É Ele que te fortalece. É Ele que te ajuda nas suas maiores necessidades. Quando Ele decide agir, nada impede. Quando Ele diz, vou fazer, Ele é livre, Ele é soberano, Ele faz. Teve uma vez que o dia se estendeu numa luta de Josué. O dia se estendeu. Um mar se abriu. Mar não dá conta da soberania de Deus. Sol fica onde Deus quer que fica. Isso é o Deus que se revela, que se mostra e que se dá a conhecer. Agora, irmãos, algumas coisas bem práticas sobre isso. Primeiro, não se fala o nome de Deus em vão. O que isso quer dizer? Você não expressa palavras sobre Deus de forma leviana. Isso é pecado. Nós não associamos o nome de Deus com tudo aquilo que é pecado. Nós não fazemos piadas com o nome de Deus. Nós não fazemos gracinhas com o nome de Deus. Ao nome de Deus nós reverenciamos, nós adoramos, nós bendizemos, nós nos curvamos, nós nos ajoelhamos. É isso que Deus pede de nós. E a oração? Jesus disse assim, olha, em verdade, em João 8,58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quiseram apedrejar Jesus, porque Jesus pegou o nome que Deus se revela lá a Moisés e fala que é Ele. Fala que é Ele. Quando Jesus diz eu sou a porta, eu sou o bom pastor, não é o verbo ser no sentido do português que ele está falando, não. Ele está se referindo ao Deus que se revela a Moisés. É intencional as palavras de Jesus.
Jesus está se declarando divino. Jesus está se declarando um com o Pai. É traduzido no Novo Testamento como Senhor, como Kyrios, que é a palavra que traduz o Yahvé no Antigo Testamento. Só para ajudar vocês, viu, gente? Irmãos, tem uma Bíblia, uma tradução de uma Bíblia aí, que as pessoas colocam Yahvé no Novo Testamento. O Novo Testamento é grego. Yahvé é uma palavra hebraica. Não tem o menor sentido. Mas tem traduções que colocam Jeová no Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia que está escrito Jeová no Novo Testamento, ela já inventou ali. Tá bom? É Kyrios, é Senhor. Em grego, que foi traduzido Senhor, Kyrios. É o Deus encarnado agora. É o Yahvé encarnado. É Jesus. Eu vou ler para vocês, para concluir, João 15:16. Palavras de Jesus. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. E é aqui que é importante nós crescermos na fé. Quando você pede alguma coisa para Deus, em nome de Jesus, você está pedindo como Jesus pediria. Senão nem usa esse nome. Quando você diz, olha, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não é fórmula mágica. Você está orando conforme a vontade de Jesus. É Jesus usando a sua vida para que você ore a Deus conforme a vontade dele. Isso não é liberdade para pedir o que quiser. Isso não é liberdade simplesmente para que Deus venha atuar nos nossos prazeres pessoais. Não é para fazer pedidos egoístas. O nome de Jesus é para você pedir conforme Jesus pediria. É para você orar conforme a vontade de Deus. Senhor, eu sou o teu servo e eu aprendi com Jesus isso e isso eu te peço. No nome dele, porque foi isso que ele me ensinou. Vocês entenderam como é? Senhor, eu peço isso para o Senhor, porque isso Jesus ensinou que eu devo pedir. Então é isso que eu peço. Você quer orar conforme a vontade de Deus? Coloca o seu joelho no chão e fala assim: Senhor, me dá amor. Que eu te ame sobre todas as coisas. Me dá essa força. Me dá essa fé. Isso é oração conforme a vontade de Deus. Senhor, que eu ame o próximo como a mim mesmo. Isso é orar isso é orar em nome de Jesus. Senhor, que eu consiga tratar o outro com o máximo de respeito. Isso é orar conforme a vontade de Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. É você ouvir a palavra de Deus e orar conforme essa palavra. Tiago disse que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Porque nós pedimos de forma egoísta, onde não levamos em consideração a vontade de Deus. Porque nós queremos decidir o que é melhor para nós. Só que a partir de hoje, meus irmãos, toda vez que você orar, você vai lembrar disso. Orar em nome de Jesus é pedir a Deus conforme a vontade de Jesus. Orar em nome de Jesus é buscar a presença de Deus, baseado no que Jesus nos ensinou a fazer. É pedir o que Jesus pediria.
é orar assim: Senhor, venha o teu reino. Isso é oração em nome de Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, assim como ela é feita aí no céu. Isso é oração no nome de Jesus. Senhor, nos dá o pão de cada dia. Irmãos, pedir para as suas necessidades é pedir como Jesus pediria. Pode pedir isso. Senhor, perdoa os meus pecados. E aí vem o alerta. Você tem que perdoar também. Porque senão você não consegue orar a segunda parte. Assim como eu tenho perdoado os que pecaram contra mim. Senhor, não me deixa cair em tentação. Senhor, livra-me do mal. Todas essas orações, todas essas palavras que eu falei para vocês, são em nome de Jesus. O nome de Deus, o nome de Jesus, é sagrado, é santo e deve ser pronunciado com reverência e temor.